Bom, turma, então nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói o modelo, né, QSAR, usando o programa XAR Modeling, que é um programa que eu desenvolvi no meu doutorado e vem passando por refinamentos. Eu vou mostrar aqui primeiro nesse vídeo como que a gente constrói na versão original do XAR Modeling, e depois eu vou mostrar a versão atual que eu estou trabalhando no momento, tá certo? Então essa versão original ela é melhor para a gente entender mais os conceitos que eu apresentei no vídeo anterior, tá certo? Então eu preparei aqui alguns arquivos que já estão mais ou menos acertados, né, para eu mostrar todo o procedimento aqui para vocês. Então o XARMod tem uma interfacezinha simples, tá? Você vem aqui em abrir, arquivo abrir, e aqui eu coloquei aqui nessa pasta esses arquivos aqui. Porque o XARMod você tem que abrir dois arquivos. O primeiro é o arquivo de descritores, tá? Antes de abrir, eu vou mostrar aqui para vocês como que é o formato desses arquivos dessa versão do XARMod. Quando eu falo da outra versão, eu mostro o formato como é da outra versão. Então aqui, pessoal, deixa eu só trazer para cá. Então isso aqui é um arquivo de descritores, tá? Então vocês fizeram lá aquela atividade lá de gerar os descritores no Padel, por exemplo, aqui também são descritores gerados no Padel. Aqui, se não for no Padel, se eu não me engano, é no Dragon, mas são descritores topológicos, esses primeiros aqui, ó. Então esse aqui é massa molecular média, número de hidrogênios, número de carbonos sp3 e assim sucessivamente, tá certo? Aí o formato de arquivo aqui é o que a gente chama de TSV, Tab Separated Values, porque entre uma coluna e outra é um tab, tá? Tá vendo? Isso você salva no Excel, por exemplo, você consegue salvar esse formato. E essa versão aqui ela não aceita os nomes dos compostos, você só tem as variáveis, ó, tá vendo? Ó? O título e a coluna, o título e a coluna. E essa linha com os títulos ela é opcional, tá? Você pode colocar sem também, mas é aconselhável você colocar, porque quando você faz a seleção de variáveis, você precisa saber que variáveis foram selecionadas, tá certo? Então, esse é um dos arquivos que eu tenho que abrir, e o outro arquivo que eu tenho que abrir, pessoal, é um arquivo só com as atividades biológicas, tá? Então tá aqui um arquivo só com as atividades biológicas e essa primeira linha também é opcional, tá certo? Então eu vou abrir isso aqui no XAR Modeling. Eu vou abrir aqui esse log de pdesk.txt, que é o que eu acabei de mostrar. E aqui eu vou abrir o y.txt, que é o arquivo ó, com a variável dependente, que são as atividades. Pronto. Abriu aqui, né? Aí vocês podem ver que ele mostra a matriz para vocês e aqui o y. Aqui os descritores, aqui bonitinho, né? Agora as colunas separadinhas, tá certo? E ele mostra que essa matriz ela tem 37 linhas e 407 colunas. Então, relembrando aquilo que a gente viu na aula teórica, né? Você tem que ver qual processamento você vai usar. Ele já vem aqui por padrão autoescalar. Como eu falei lá na aula, o padrão em QSAR é você autoescalar os dados. Mas se você quiser só centrar na média, ou se você não quiser fazer nada, você pode também. Então, vou deixar autoescalado do jeito que estava, tá? E aqui eu vou rodar. Aí aqui ó, você tem as opções, validação cruzada, OPS avançado, Live and Out, Y Randomization, corte pela correlação e detecção de outlier. Eu vou passar por quase tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é cortar pela correlação. O que, que significa cortar pela correlação? O programa ele faz o seguinte, ele calcula a correlação de cada coluna dessa aqui com a atividade biológica, tá certo? E calcula o coeficiente de correlação entre elas. Eu escolho um valor de corte porque eu vou ficar só com as variáveis que têm correlação maior ou superior àquele corte que eu selecionei, tá certo? Então eu já faço uma filtragem aqui nas minhas variáveis, porque variáveis que são pouco correlacionadas com a atividade biológica, elas não são importantes para o meu modelo. Então eu descarto, tá? Então eu venho aqui em Correlation Cut, abriu a janelinha aqui, ó. E você escolhe o valor. Um valor que a gente costuma usar é 0,3, tá? Então o que, que ele vai fazer aqui? Variáveis com correlação com atividade biológica maior que 0,3 em módulo, tá? Porque as que são correlacionadas negativamente também são importantes, porque elas têm uma contribuição negativa para a atividade, então isso é importante para o nosso modelo.
Então, quem tiver o módulo da correlação maior que 0,3 vai ficar. E quem tiver o módulo da correlação menor que 0,3 vai ser eliminado. Então, quando eu clico em OK, ele simplesmente calcula isso e pede para eu salvar a matriz com as variáveis selecionadas, tá? Que foram as variáveis que sobraram. Então, vou salvar lá naquela minha mesma pasta, tá? Eu vou chamar aqui de xcore.txt. Que aí ele vai salvar no formato, naquele formato de arquivo que eu mostrei, que são as variáveis que eu cortei pela correlação, tá? Aí, turma, agora eu vou prosseguir a análise nessa matriz que eu acabei de filtrar, né? Essas variáveis. Para isso eu preciso abrir ela aqui novamente, tá? O programa ele é meio burrinho, tá? Essa versão aqui, né? Eu posso falar que foi eu que fiz, então não tem problema. Então eu venho aqui, ó, abro a matriz da correlação e abro a atividade biológica. Aí se vocês observarem aqui, ó, o número de colunas agora é 305. Então daquelas 407, 102 tinham correlação menor do que 0,3 e foram eliminadas. Aí, turma, eu vou rodar o algoritmo OPS agora, tá? Então, o que o algoritmo OPS faz? Vamos dar uma relembrada aqui antes de eu rodar, tá? Deixa eu... Bom, pessoal, terminou aqui, né? Acabou demorando um pouquinho mais, porque eu coloquei 50%, mas precisava ser 50%, não podia ser menos, tá? Então, quantos modelos eu quero ver o resultado? Vou colocar aqui que eu quero ver os 20 melhores modelos, tá? Aí ele me mostrou aqui, ó. Então, vocês podem ver aqui, o que ele dá aqui nos resultados do OPS? Ele dá aqui os modelos, né? O valor de Q² do modelo, aqui o número de variáveis que ele selecionou. Então, da matriz de 305 colunas, ele selecionou 15, tá? Esse modelo com Q² 0,964 tem uma variável latente. Aí aqui são informações mais para saber o que o OPS fez, mas para o modelo não tem relevância, tá? Que é qual foi o número de variáveis latentes do OPS e qual vetor que ele usou para selecionar. O vetor 1 é o de correlação, o 2 é o de regressão e o 3 é o produto. Normalmente ele usa o produto, pode ver que a maioria dos modelos ele usa o produto, tá certo? Então aqui, turma, nessa janela ele já me dá a opção de escolher o modelo, eu preciso digitar qual o modelo que eu quero analisar, tá? Porque às vezes você tem um modelo que tem muita variável, você não quer analisar, por exemplo, se o melhor modelo fosse esse com 136, eu não queria que fosse esse. Eu quero olhar um que tem menos variáveis, então eu vou olhar esse aqui que tem 15. E aqui ele te dá a opção de rodar as validações, ó. Então, por exemplo, se eu rodar a validação cruzada para esse modelo, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o valor do RMSEC e aqui se eu posso escolher o parâmetro que eu quero ver, tá? Então aqui, ó, RMSEC, aqueles parâmetros que estão lá naquele slide, né, que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, Q², que ele já tinha mostrado, R², 0,97, aqui PRES e por aí vai. Tem essa informação que é informação por variável latente, tá? Então, como ele faz, é um método de projeção, ele projeta a matriz original num outro espaço, ele traz parte da informação original, né? Então, quanto que uma variável latente traz? 44,68% da informação, tá? Aqui é o Y previsto pela validação cruzada e aqui é o Y previsto na calibração. Para todas essas opções, você tem um gráfico. Para todas não, para quase todas. Aqui, como só tem um valor, o gráfico não vai mostrar nada, mas depois eu rodo para vocês. Vou mostrar esse aqui que é legal, que é o do Y previsto pelo Y experimental. Tá? Quantas variáveis latentes? Uma, né? Que é o modelo com uma variável latente. Então, ó, você consegue observar aqui a tendência de uma reta, tá vendo? Aqui é o experimental versus o previsto pela validação cruzada. Se eu quiser ver o da calibração, também uma variável latente, eles se ajustam mais ainda próximos de uma reta. Parecido, né, o resultado. E aqui, turma, essas duas últimas informações são importantes, que isso aqui é o vetor de regressão com os dados processados, porque eu autoescalei os dados, né? Então, o vetor de regressão para os dados autoescalados, o que é o vetor de regressão? São os coeficientes de regressão de cada descritor. Então, aqui ele me mostra quais foram os descritores selecionados, tá certo? Esses foram os descritores selecionados. E aqui são os coeficientes no modelo de cada descritor. Então, a minha equação de regressão com os dados autoescalados é 0,078 vezes o valor desse descritor, mais 0,064 vezes o valor desse descritor,
mais 0,074 vezes o valor desse descritor e assim sucessivamente, tá certo? Então, com o vetor de regressão processado, eu consigo comparar a importância entre os descritores. O descritor que tem maior valor de coeficiente, ele é mais importante, maior valor em módulo. Então, por exemplo, esse primeiro descritor aqui, ele é o mais importante, que é 0,078. Já esse xt aqui, ele contribui negativamente para a atividade biológica. Ele também é importante, só que se eu quiser projetar uma molécula, aqui esses descritores topológicos, tá, turma, que ele selecionou, tem significados complicados. Você tem que parar para ver o que é cada um, tá? Não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas, se eu souber como mudar esse valor desse descritor xt, quanto maior o valor de xt, pior a atividade biológica. Então, quando eu for projetar minha molécula, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar diminuir o valor de xt. Já esse SPmax 8, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar. E se eu quiser prever a atividade de uma nova molécula? Eu calculo os valores desses descritores, tá? Mas eu uso esse outro vetor de regressão aqui, tá? Que é o vetor de regressão com os dados normais, porque aí eu não preciso fazer nenhuma transformação nos novos descritores calculados, ou nos descritores calculados para a nova molécula. Então, eu simplesmente quero prever uma nova molécula. Vou lá, faço o mesmo procedimento, desenho a molécula, coloco lá no Padel, rodo, calculo os descritores, aí eu pego só esses aqui, né, e jogo nessa equação, porque aí eu vejo qual vai ser o valor da atividade prevista, tá certo? Então, turma, isso aqui é a validação cruzada. Outras duas validações que eu mostrei para vocês foram o Leave and Out e o I-Randomization, tá? Então, só lembrando aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ir lá como tá. Vamos fazer o I-Randomization primeiro, né? Então, o que o I-Randomization faz? Ele embaralha os valores das atividades e mantém os valores das amostras aqui na matriz X, né? E constrói modelos com essas atividades trocadas. O que eu espero que vá acontecer? Que os modelos com as atividades trocadas sejam ruins, bem piores que o modelo com a atividade correta. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui no QSAR Modeling? Vamos fazer aqui, ó, Run Y-Randomization. Aí, o que eu preciso escolher? Quantas variáveis latentes tem o meu modelo? Ele escolhe automaticamente a do modelo que eu selecionei, né? Que é com uma variável latente. Já está aqui 1. Quantas amostras eu quero remover na validação cruzada? Uma, leave one out. Quantas randomizações eu vou fazer? Quantos y aleatórios eu vou gerar? Escolher 100, tá bom? Vou rodar aqui. Aí, turma, o que ele mostra para você aqui? Ele mostra o valor de R quadrado e Q quadrado para cada modelo, tá? E mostra também o valor da correlação entre o y gerado aleatoriamente e o y real. Por quê? Porque pode acontecer de ele gerar um y muito parecido com o original. Então, se o y que ele gera é parecido com o original, o modelo não vai ser tão ruim, ele vai ser bom, e nem por isso ele foi gerado ao acaso. Foi o y que não foi gerado tão ao acaso assim, digamos assim, tá? Então, ele mostra essa tabela aqui, tá? E a última linha é o modelo correto. Aí aqui a gente analisa melhor olhando os gráficos, tá? Então, observem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui esse gráfico. Observem que o meu modelo está aqui, ó, com R quadrado 0,97, Q quadrado 0,964. E os modelos com os y aleatórios, ó, eles ficam por aqui, ó. Então, ficam com valores baixos de Q quadrado e R quadrado. Você tem um aqui, um pontinho aqui, outro aqui, mas o que você espera? Que todos os R quadrados sejam menor que 0,3, que é o caso, e que os Q quadrados sejam menor que 0, que é a maioria dos casos. Aí, para você ter certeza, você faz essas análises do R quadrado com essa correlação entre o y aleatório e o y real, ó. Então, se você observar aqui, aqui são os valores de R quadrado em relação a essa correlação entre o y. Observe aqui, ó, tá vendo que por que esse aqui deu um R quadrado grande? Porque a correlação com o y real é grande, ó. Coincidiu de a correlação do y aleatório e o real dá mais do que 0,5, a 0,52. Então, por isso que deu isso aqui. Então, é importante você traçar essa reta aqui
E o valor que você vai olhar é esse intercepto aqui, ó, tá pequenininho, mas é menos 0,0024805. Então, espera-se que esse intercepto seja menor que 0,3. Isso aqui deu, inclusive, negativo. E para o Q quadrado, a gente vai ver a mesma coisa, ó. Deixa eu aumentar aqui também. Então, tá vendo? Ó, essa aqui é aquela variável que o y gerado ficou parecido com o y real. Por isso que ele deu um Q quadrado mais alto. Mas se você olhar o intercepto aqui, ó, deu menos 0,26. Então, esse modelo aqui passou bem no teste do Y-randomization. Bom, turma, o outro teste que eu vou mostrar aqui para vocês é o Live and Out, tá? Então, relembrando o que é o Live and Out, o que esse teste faz? Ao invés de tirar só uma amostra na validação cruzada, eu vou tirando 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá certo? E o que eu espero? Eu espero que o valor de Q quadrado não oscile à medida que eu vou tirando mais amostras. Por quê? Porque à medida que eu vou tirando mais, se eu tirar um número maior de amostras ou um conjunto diferente de amostras e o Q quadrado oscilar, isso significa que o modelo está sendo sensível às amostras do conjunto de treinamento. Então isso é um indício de que ele não vai prever bem um conjunto teste, porque ele é muito sensível, ele só prevê aquilo que está no conjunto de treinamento. Então o que eu espero do análise Live and Out? Que aconteça isso aqui, ó, que o Q quadrado não oscile muito, que eu mudo as amostras que eu estou tirando, mas eu estou tendo modelos parecidos. Tá certo? E aí, para cada valor de n, né, para cada número de amostras que eu retiro, eu repito a análise. Por que eu repito? Porque na hora que ele forma os grupos na validação cruzada, primeiro ele embaralha as amostras. Então, toda vez que eu repito, vai ser um conjunto diferente de amostras que ele vai retirar na hora do Live 2, 3 out e assim sucessivamente. Menos para o Live 1 out, que aí não tem jeito, tá certo? Então, voltando para o programa, o que vai acontecer aqui? Cadê a janela que eu quero? Essa aqui. Então, modelo 1, eu vou rodar o Live and Out, tá? O que eu vou escolher aqui? O número de variáveis latentes ele já escolheu do modelo, né? Que é uma variável latente. Aí eu vou escolher o número máximo de amostras que eu vou retirar na validação cruzada. Então, é até onde eu vou, né? Aqui nesse meu Live 1, 2, 3 out. Então, vou fazer que nem um exemplo aqui. Eu vou até 10. Esse número, coincidentemente, vai ser 10. Por quê? Porque eu tiro entre 25% e 30% das amostras, tá? Então, 37 amostras, 25% é aproximadamente 10. Eu vou colocar aqui 10. E quantas repetições? Vou fazer que nem no exemplo, eu vou colocar 3, tá? E vou avaliar o Q quadrado. Então, pessoal, quando eu rodo aqui o Live and Out, o que ele me dá? Ele me dá uma tabela, né, com o valor de Q quadrado para cada repetição, para cada valor de N. Então, para o Live 1 out, tem que estar tudo igual. Quando eu tiro duas, aí, ó, 0,965, 964, 964. Quando eu tiro 3, na primeira repetição deu 967, na segunda 966, na terceira 963. E assim sucessivamente. Visualizar na forma de tabela não é muito bom, melhor olhar o gráfico, tá? Aí o gráfico que o XarModel aqui mostra é um pouquinho diferente do que está no exemplo. Ele mostra esse gráfico aqui de barra de erro, tá? Aqui o erro deu tão pequeno, turma, que você nem consegue ver, você está vendo só pontos. Então, para você ver aqui, dá para dar um zoom. Ó. Vou dar um zoom aqui, tá certo? Aí sim você consegue ver. Aqui a média das triplicatas e aqui um desvio padrão para cima e um para baixo, tá? Então, por exemplo, esse aqui que está grande aqui porque dei o zoom, mas se você for olhar aqui os valores, ó, ele está variando em 9595 e aqui 9665. Então, oscilou muito pouco. Ele oscilou muito pouco, tá? E aí, esse modelo aqui, então, passou no Live and Out, passou muito bem, assim como passou no Y-randomization. Então, feitos esses testes, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o meu modelo, tá? Vou salvar o meu modelo. O que é salvar o meu modelo? Na verdade, eu vou escolher o modelo para salvar a matriz com as variáveis selecionadas pelo modelo. Então, esse meu modelo que foi o melhor aqui, o modelo 1, né, que eu coloquei aqui, eu vou salvar. Então, eu vou salvar a matriz com essas 15 variáveis aqui que ele selecionou, tá bom? Eu vou lá naquela minha pasta, tá? E vou chamar aqui de xcel.txt, tá bom? X com as variáveis selecionadas.
Ele salvou, tá? E agora eu vou fazer que nem eu fiz naquela hora com o da correlação. Vou abrir de novo por aqui, tá bom? Só que ele só deixa abrir quando eu fecho todas as outras janelas. Então vem aqui, ó, abrir, tá? Vou lá naquela minha pasta, abrir aqui, ó, Excel e o Y, tá? Então tá aqui, ó, vocês estão vendo, 37 linhas, 15 colunas, são as 15 variáveis selecionadas, ó, estão aqui. Aí aqui, turma, se eu quiser rodar as validações nessa matriz, sem ser lá no resultado do OPS, eu posso rodar de novo todas as correlações todas as validações que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu vou rodar aqui, por exemplo, a validação cruzada, tá? Aí, como aqui não está amarrado no modelo do PLS, do OPS que ele selecionou, aqui eu posso selecionar as variáveis latentes. Então, eu vou fazer uma análise. Se tiver mais variáveis latentes, vai ser melhor, vai ser pior? Deixa eu ver aqui o meu modelo com 7 variáveis latentes, que é o máximo, né? Porque ele vai, quando eu escolho 7, tá, turma? Ele faz a validação cruzada com 1, com 2, 3, até 7 variáveis latentes. Eu vou fazer o leave one out. Vou mandar rodar. Aí observem aqui que agora os resultados, ó, diferente daquele caso anterior, ele mostra para 7 variáveis latentes, o RMSEC. Aí se eu quiser ver o gráfico, ó, ele mostra aqui, ó, isso aqui é o RMSEC, é um erro, né? Então o erro foi crescendo à medida que eu aumento o número de variáveis latentes. Com uma variável latente deu um menor erro. Aí se eu quiser ver o Q quadrado, o gráfico do Q quadrado. Então tá aqui o Q quadrado para até 7 variáveis latentes. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Então, ó, o Q quadrado foi diminuindo. Com uma variável latente é o maior. Mas aí tem essa outra informação aqui, ó, que é informação por variável latente. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, se eu fizer esse gráfico, ó, a informação acumulada, ela vai aumentando muito pouco, né? De 1 para 2, para 3 variáveis latentes. Então, eu vou ficar com uma variável latente mesmo, que foi o que deu o meu melhor modelo. Aqui o vetor de regressão processado. Aí ele mostra também para todos, para 1, 2, 3 variáveis latentes, tá certo? Que você escolheu até 7. Aqui o vetor de regressão também mostra para todas, né? Então, no caso, eu escolhi uma variável latente. Então, são esses valores aqui da primeira coluna que eu tenho que seguir, tá certo? E aí, pessoal, uma última coisa que eu tenho para mostrar aqui é a detecção de outliers, que é algo que eu acabei esquecendo de colocar na parte dos slides, tá, pessoal? Então, o que é a detecção de outlier? Outliers são amostras anômalas, tá? Então, o que é uma amostra anômala? Uma amostra anômala é uma amostra que é bem diferente das demais do seu conjunto. Então, lá quando eu comecei a falar de QSR para vocês, eu falei que as amostras têm que ser, as moléculas têm que ser parecidas. Então, a gente viu nesse exemplo que a gente vem fazendo ao longo do curso, que a gente tem um conjunto de moléculas que tem um esqueleto comum e vão mudando alguns substituintes, tá? Então, se você tiver uma molécula que for muito diferente das demais, ela pode ser que seja um outlier, tá? Então, ela pode ter uma estrutura diferente das demais, que aí torna ela um outlier, ou o cálculo da atividade biológica dela pode estar errado, e ela pode ser classificada como um outlier. Mas como que eu classifico isso como um outlier? Estatisticamente, tá? Vou colocar aqui para vocês. O meu modelo vai ser com uma variável latente, tá certo? Escolhi aqui. Aí o que esse teste aqui que está implementado no XR Model ele calcula? Ele calcula dois valores, leverage e resíduos de student, tá? O que é o leverage? Leverage é o quanto que essa amostra influi no modelo. Então, quanto maior o leverage, maior a influência da amostra no modelo. Significa que se eu tirar essa amostra do modelo, o modelo vai mudar bastante. E o resíduo de student é um resíduo padronizado. O que é o resíduo? É a diferença entre o valor real da atividade biológica e o valor previsto pelo seu modelo. Quanto maior for a diferença, maior o resíduo de student. Mas ele é padronizado em desvios padrão, tá? Então, deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês. Nesse resíduo de student, ele está em unidade de desvio padrão. Então, aqui é 0 desvio padrão. A essas linhas que eu tracei aqui, porque aqui é até 2 desvios padrão, e aqui menos 2 desvios padrão, tá? Então, quando é que eu classifico uma amostra como outlier? Eu classifico a amostra como outlier quando ela tem um resíduo alto e um leverage alto. Por quê? Porque se ela tem um resíduo alto, então ela deu um erro muito grande, e ela influi bastante no modelo, ela está induzindo o meu modelo para o lado errado, tá certo?
E aí eu tenho que retirar essa amostra para melhorar a qualidade do meu modelo. Eu tiro essa amostra do meu conjunto. Mas não é só pegar e calcular. Antes de chegar nisso que eu ia falar, como que eu identifico aqui nesse gráfico quem tem resíduo alto e leverage alto? Quem está nesse quadrante aqui ou nesse, tá? Então, no caso desse meu modelo aqui, não teve nenhuma amostra que eu pudesse classificar como outlier, né? Tem essa aqui que está com resíduo muito alto, mas o leverage é muito baixo. Então, não vai fazer diferença eu tirar essa amostra, porque o meu modelo vai continuar parecido, tá certo? Já essa aqui tem um leverage alto, influi bastante no modelo, mas tem um resíduo baixo. Então, ela não tá me levando para o caminho errado, tá certo? Agora, quando eu encontro alguém aqui que é outlier, não é só tirar, você tem que justificar, ou encontrar uma justificativa para tirar essa amostra. Ou uma justificativa química, que é, não, essa estrutura aqui está muito diferente das demais. Ou uma justificativa biológica, que é, se eu olhar essa amostra que eu estou olhando aqui, que é outlier, é muito parecida com um grupinho de amostras. Esse grupinho de amostras tem atividade semelhante. E essa aqui, que está classificada como outlier, tem uma atividade muito diferente. Então, essa é uma explicação para ela ser outlier. Então, já aconteceu com um trabalho que eu fiz, né? De a gente encontrar um outlier. O trabalho faz tempo, né? A gente tinha um conjunto de moléculas com 20 moléculas só. Então, já seria difícil de ser aceito se não tivesse tudo muito bem justificado, porque o conjunto era pequeno. E a gente ainda encontrou um outlier, ia ficar só com 19. Então, a gente teve que procurar a justificativa para ela ser outlier. E qual foi a justificativa? Quando eu fui olhar a referência, né, de onde eu tirei os compostos, exatamente essa molécula classificada como outlier tinha sido, a atividade biológica dela tinha sido determinada de uma maneira diferente das demais. Ele falava isso no artigo. Então, a gente pôde justificar isso no nosso artigo e o trabalho foi aceito. Então, você tem que procurar dar essas justificativas. Não é só fazer um cálculo, né, colocar o programa para rodar. Não, isso aqui deu outlier e vou tirar. É sempre bom você encontrar essas justificativas. Tá certo? Então, turma, esse aqui é o nosso modelinho, tá? Se eu quiser, ó, todas essas opções também eu tenho a opção de salvar a tabela, né? Eu salvo essa tabela aqui, se eu clicar para salvar. Se eu fizer a validação cruzada, como eu falei para vocês, ó, validação cruzada. Vou colocar aqui 7 variáveis latentes, uma amostra para retirar na validação cruzada. Eu posso salvar esses resultados. No caso da validação cruzada, se eu clicar em salvar, ele vai salvar todos esses parâmetros aqui no arquivo texto, tá? E aí você pode pegar esses valores para trabalhar depois. Se você quiser fazer um gráfico, não gostou do gráfico aqui do XR Model, pode usar outro programa para fazer um gráfico, um Origin, um SciDavis, né? Então você pode salvar todos esses resultados. E esse é o procedimento mais ou menos padrão, pelo menos que eu costumo seguir, né? Recapitulando, a gente veio, abriu a matriz, olhou o pré-processamento, fez o corte pela correlação, depois rodou a seleção de variáveis com OPS, depois rodou as validações, o randomization e leave out, e por fim viu se há ou não outliers, tá certo? Para finalizar uma validação completa que faltou também aqui no XR Model, mas na nova versão já está implementada, é a validação externa, tá, turma? Que eu falei também lá nos slides. Que é o quê? Eu selecionar um conjunto de amostras aqui, guardar essas amostras, construir um modelo sem elas e depois prever as amostras que foram retiradas, tá certo? Então, normalmente eu fazia isso usando o Excel, tá? Eu pegava o vetor de regressão da validação cruzada, colocava no Excel, colocava os valores dos descritores e fazia a previsão. Mas a nova versão do XR Model, isso já está implementado. Eu vou mostrar para vocês a nova versão num próximo vídeo, tá certo? Então esse é o XR Model em versão original. Vou mostrar depois o XR Model em a nova versão para a gente ver como que ficam essas validações e como que a gente faz essa validação externa também. Vamos fazer um exemplinho de validação externa, tá certo?